Graça e paz, igreja, bom dia. Com muita satisfação que nós estamos aqui para mais uma EBD online, né? EBD na sua casa. Obrigada a cada professor por toda a dedicação. Obrigado por todos os vídeos de oração na qual tem acompanhado e tem sido um refrigério para nossas vidas. Eu agradeço ao pessoal dos bastidores, agradeço a todos aqueles que se movimentam para que isso aconteça. A minha gratidão por todos e por nós estarmos unidos, né, em um propósito só, que é levar a palavra de Deus até a sua casa. Hoje, na classe dos adultos, nós vamos dar início à lição 6, que fala assim, a condição, que tem como título, a condição dos gentios sem Deus. Que condição é essa que eles se encontravam? O texto áureo se encontra lá em Efésios 2, versículo 11, que diz assim: não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados. Não esqueça que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Esse texto áureo, né, ele vem tratando, né, o apóstolo Paulo traz a lembrança daquele povo, como é que eles viviam. Essa lição, ela vai abordar 5 situações, 5 aspectos que vão nortear a nossa vida e que norteia a nossa vida, porque nós também estávamos assim, nós nos encontrávamos assim antes de haver uma regeneração, uma conversão ao cristianismo. Então nós nos encontrávamos, primeiro aspecto, nós nos encontrávamos sem Cristo. O segundo, éramos separados de Israel. Terceiro, alienados quanto à promessa. 4, sem esperança. 5, sem Deus no mundo. Então, assim, nós estudaremos, assim, no decorrer dessa lição, esses 5 aspectos listados acima, e que o apóstolo Paulo nomeia como as desvantagens dos gentios em relação aos judeus. Nós temos uma tradução aqui que alguns estudiosos traz, que é uma tradução livre do início do versículo 11, né, que é a introdução do versículo 11, que fala assim: vocês deveriam lembrar o que vocês foram, para se humilharem e despertarem o seu amor e gratidão a Deus. Então esse texto, ele nos convida a todos os pecadores regenerados a refletir acerca da nossa conduta, o que nós temos feito, né? Então, assim, que nós possamos trazer à memória tudo aquilo que vem nos edificar em Cristo cada vez mais. E assim como os destinatários às cartas dos Efésios, nós também estávamos enquadrados nessas condições, nós estávamos enquadrados nessas pavorosas restrições, e nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas através de Jesus, através do plano redentor que Deus, né, projetou, nós podemos, pela infinita misericórdia dele, pelo infinito amor que ele tem por nós, nós tivemos um plano de salvação e nos tornamos herdeiros, nos tornamos enxertados, né, nessa videira. A verdade prática tá assim, ó. Outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. A leitura bíblica, ela se encontra em Efésios 2, versículo 11 e 12, Romanos 4, versículo 12 e 14. O primeiro tópico, nós iremos abordar chamados
incircuncisão. O que é circuncisão? O que fazia com que os judeus se sentiam tão privilegiados e tão, assim, não aceitavam os gentios? Tópico 1, nós vamos ver o conceito de circuncisão. Então, o que era a circuncisão? Era um ato, né, cirúrgico, é uma remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Aquilo ali era prescrito na lei, era uma forma da pessoa fazer parte, um sinal externo de como a pessoa fazia parte de uma aliança com Deus. O procedimento era realizado com 8 dias de nascido. A circuncisão na nova aliança, o assunto gerou discussões acaloradas entre os judeus e os gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou a convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém, que foi o concílio... Culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém, que está lá em Atos 15. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto e sobre a orientação do Espírito Santo passou a enfatizar que na nova aliança a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então, a partir daí, nós tivemos um novo conceito, a circuncisão da nova aliança, ela gerou muitos conflitos entre os judeus e os gentios e houve debates calorosos a respeito disso e, no entanto, culminou no primeiro concílio da igreja em Jerusalém, que consta lá em Atos 15, que os apóstolos trouxe uma nova definição dessa circuncisão que era tanto imposta pelos judeus. Eles trouxeram a seguinte definição que se encontra lá em Filipenses 3:3, que fala assim: a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. E o tópico 2, ele vai tratar o seguinte tema: estranhos ao concerto da promessa. Primeiro tópico, uma vida sem Cristo. E dentre eles, nós temos o pacto abrâmico, o pacto mosaico, o pacto davídico. E esses pactos eram a reintegração da promessa do Messias. Os gentios não tinham noção desses pactos, eles não tinham conhecimento, né, das leis que regiam aquele povo. Então, assim, através dessa nova regeneração, deles serem inseridos nessa nova contextualização, eles passaram e deixaram de ser alienados e começaram a fazer parte dessa grande promessa. E os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa graça, maravilhosa promessa do Senhor para nossas vidas. Tópico 3, ele traz o tema assim, sem Deus e sem esperança. Desprovidos de esperança, essa palavra esperança, ela traz a ideia nas escrituras de como confiança, né? Confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa que eles eram desprovidos dessa esperança porque eles não tinham, não visualizavam, a crença deles não tinha essa possibilidade além do túmulo. Então, eles não criam numa vida após a morte. O tópico 3 traz o tema sem Deus e sem esperança. Eles eram totalmente desprovidos de esperança. Primeiro, porque a filosofia grega, ela descartava qualquer possibilidade de vida além do túmulo.
eles não tinham nenhum tipo de esperança numa vida pós-morte. Então, ou seja, esperança nas Escrituras significa confiança, confiança nas promessas divinas. Então, eles não tinham esse estímulo, né, gerado dentro deles. E o que acontece? A esperança, embora Deus já havia incluído eles, os planos, embora Deus já havia incluído os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa. Por isso não tinham como sustentar essa esperança, essa confiança. E o que nós precisamos entender que como a esperança é a âncora da nossa alma. Os gentios desprovidos dela padeciam em medo e incertezas. E a consequência disso é que a falta da esperança, a falta de paz, ela nos revela a ausência de Deus. E sem Deus no mundo, essa expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Até mesmo a gente já citou, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Mas assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados dos deuses que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro de calamidade. Entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Vamos concluir a lição com a leitura, de uma parte da revista que nos trata assim, ó. No outro tempo, éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançosos e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou-nos ao único verdadeiro Deus. Bendito seja o santo nome para sempre. Eu agradeço, que Deus possa continuar falando ao seu coração, que nós possamos verdadeiramente termos esperanças, né, de dias melhores, crendo, né, que o Senhor é que nos dá a paz e que para que nós possamos vivenciar dias melhores, somente confiando no Senhor. Uma semana abençoada para todos e até a próxima videoaula.